Olá, pessoal, irmãos e irmãs, feliz Páscoa para vocês. Estamos na semana da Páscoa, a festa que dura 50 dias, mas mais especialmente esses 8 dias de grande festa, mesmo no meio da luta, da dor, dos problemas da pandemia, mas que é festa de resistência, festa do coração. E acho que não é coincidência, não pode ser, é uma feliz oportunidade que ontem, dia 7 de abril, a ONU tem anualmente dedicado este dia, 7 de abril, como Dia Mundial da Saúde. E eu acho que é muito ligado Páscoa e saúde. E sobre isso, a nossa querida irmã, diretora do programa, Rejane Menezes, vai conversar com o nosso também irmão, amigo de caminhada, o psicólogo Luiz Carlos Siqueira, sobre sentimentos psicológicos, sofrimentos psicológicos e sentimentos religiosos. Um assunto muito instigante e que tem muito a nos dizer sobre a realidade que nós vivemos a ser transformada, a ser iluminadas pela realidade da Páscoa. Bom dia a todos e todas que nos acompanham no canal Marcelo Barros, Comunidade Bremém, em mais uma edição do programa Caminhando, nesta quinta-feira, 8 de abril. A Organização Mundial da Saúde celebra todos os anos, na data 7 de abril, que foi ontem, em comemoração à sua Constituição, o Dia Mundial da Saúde. O principal objetivo dessa data é conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da saúde para ter uma melhor qualidade de vida. Anualmente, o Dia Mundial da Saúde é destinado a discutir um tema específico que representa uma prioridade na agenda internacional da Organização Mundial da Saúde. Dessa escolha surgem trabalhos de conscientização que têm como objetivo melhorar gradativamente os fatores que determinam uma vida saudável e levar informações para a população. Para 2021, o tema escolhido foi Construindo um Mundo Mais Justo e Saudável. E o tema do nosso programa de hoje é Sofrimento Psíquico e Sentimento Religioso. E para falar com a gente sobre esse tema, nós estamos recebendo o psicólogo Luiz Carlos de Siqueira Bezerra, mestrando na Unicap, que vai conversar com a gente sobre isso. Luiz Carlos, por favor, faça aí uma pequena apresentação sobre você. Bom, como a Rejane falou, eu me chamo Luiz Carlos de Siqueira, sou psicólogo, né, com consultório clínico, e faço mestrado agora na Unicap, justamente com esse tema sentimento religioso e sofrimento psíquico. E é justamente sobre esse tema que a gente vai falar agora, porque muito me interessa e muito eu acho que é de muita importância nesse momento. Então vamos começar com a seguinte pergunta, Luiz Carlos. Qual é a relação da psicologia com o sentimento religioso? Bom, o sentimento religioso, como o próprio nome já se refere a sentimento, diz respeito para a psicologia, né? Trata da questão do sujeito, da subjetividade. Portanto, é uma questão subjetiva. Não está em jogo aqui a questão de instituição religiosa, né? Qual é a religião A, B ou C que a pessoa participa, mas muito mais a relação que o sujeito estabelece com o divino, com Deus. E essa relação acontece no interior do psiquismo. É dessa forma que a psicologia entende, que seria uma relação que o sujeito estabelece consigo mesmo. E essa outra pessoa que ele coloca nesse seu diálogo interior, ele pode colocar Deus, como pode colocar um amigo. Né? É dessa forma que a psicologia entende, e esse é o mecanismo do psiquismo que a gente chama do duplo criador. E esse duplo criador, ele favorece a organização do sujeito no seu dia a dia, na sua vida, na sua psique. É assim que a gente entende, a princípio, o sentimento religioso, e tendo como pano de fundo o afeto, a relação de afeto que já começa com o bebê, já ao olhar com sua mãe, e depois com a entrada do pai,
E é esta relação que no futuro vai fazer com que o sujeito estabeleça uma saudade desse momento afetivo e, de acordo com a educação religiosa que ele recebeu, ele poderá vir a reviver esse momento e essa saudade de uma forma mais madura. Ok. Como o sentimento religioso pode dar um sentido ao sofrimento de cada pessoa? Bom, como eu disse, o sentimento religioso para a psicologia, ela diz respeito à relação do sujeito consigo mesmo. Se há algo a mais para além dessa relação consigo mesmo, isso a teologia, cabe à teologia explicar, mas para a psicologia, ela estabelece esse limite. Então, a relação do sujeito consigo mesmo, existe uma relação de si para si, que seria a relação do duplo. Quando o sujeito faz um momento reflexivo, ele, na verdade, está conversando com ele mesmo. E essa relação que ele estabelece com ele mesmo faz com que ele se auto-questione, ele faça as suas perguntas, ele fale dos seus medos e ele mesmo encontrará as suas respostas a partir dessa educação religiosa que ele recebeu. Né? Por exemplo, quando você tem uma relação de afeto estabelecida com sua mãe, ou com o pai, ou com os cuidadores primeiros que passaram para você uma expressão religiosa, que falam de amor, que falam de convivência, que fala de relação entre as pessoas de uma forma fraterna, isto fica na memória do sujeito, na memória psíquica, e ele poderá, no futuro, né, vivenciar essa mesma experiência. E isso o ajuda a organizar as suas relações afetivas e a si mesmo. Luiz Carlos, nos últimos tempos, a gente vem percebendo, né, os estudiosos, na verdade, vem percebendo que o sofrimento psíquico ele tem se intensificado, independente da pandemia. Isso já vinha acontecendo antes da pandemia. Por que é que isso está acontecendo? Bom, o sujeito, ele vive numa relação com a família, mas também com a sociedade. E se a gente observar, né, nas últimas décadas, a gente vem tendo uma relação de organização que deixa o sujeito com certo medo nas relações de insegurança, né? Se a gente for pensar na relação de trabalho, nas relações andando na rua, né? A questão de assalto, de roubos, as próprias decisões políticas, que muitas vezes não se investe muito no social, nas questões públicas de atendimento aos menos favorecidos, então as pessoas vão se sentindo mais fragilizadas. O Estado, que poderia dar alguma segurança, do ponto de vista social, da polis, ele muitas vezes fraqueja. E essa sustentação do Estado para o sujeito, de forma geral, ela é muito importante também. Então, isso vem se fragilizando, essa ideia de terceirização, essa ideia de Estado mínimo, essa ideia de não investir tanto na saúde mental, por exemplo, né? Então, isso vem fazendo com que as pessoas se fragilizem. E, além disso, as próprias questões pessoais, que vão sendo também tomando dimensões maiores. Né? Isso vai fazendo com que as pessoas venham se sentindo muito mais fragilizadas. E com isso aumentando, né, pelo menos por uma parte, o sofrimento psíquico, além de outras questões mais particulares de cada pessoa. Uma pessoa que não tenha nenhuma religião, ela poderia se beneficiar desse sentimento religioso? Bom, o sentimento religioso, como a gente entende, é uma relação do sujeito consigo mesmo. Então, se a gente considera, não do ponto de vista mais religioso, mas da espiritualidade, uma pessoa que não tenha nenhuma religião, ela pode recorrer a essa espiritualidade. A gente for pensar, por exemplo, nos gregos, né? Nos gregos já havia ali uma relação do duplo, do sujeito consigo mesmo. Por exemplo, Platão, quando vai falar na República, ele chama a atenção que Sócrates, ao falar das leis, ele pergunta as leis e ele mesmo responde como ele sendo lei. Claro que eu estou falando de uma questão da dimensão da lei, mas se você for para outros pensadores, eles vão falar, né, por exemplo, do sentimento. Há uma escritora francesa, né, que se chama Jacqueline de Romilly, que ela vai dizer que a questão do coração é algo que deixa você fragilizado com relação ao seu sentimento, né? Então ela tem um livro que se chama mais ou menos assim, Paciência, Coração.
justamente para se referir à paciência que o sujeito deve ter consigo mesmo diante do seu sofrimento, e também enfrentando essas relações. Assim, aí você tem a arte, você tem a música, você tem a relação da literatura, você tem a escrita. Então, essa relação de espiritualidade, o sujeito não crente também vai estabelecer. A diferença é que o sujeito crente vai fazer essa relação e também vai colocar o elemento religioso como sendo uma referência para ele. No caso do cristianismo, por exemplo, e da tradição judaica, vão trazer como referência, por exemplo, a narrativa adâmica, que é uma referência. Assim como na psicologia, a gente tem a narrativa, né, edípica, que é uma referência psíquica. Assim, a gente vê que a questão do sentimento religioso, ele caminha juntamente com as outras formas de sentimento. Como existe a necessidade de crer, né, que leva ao sentimento religioso, também existe a necessidade de saber. E essa necessidade de crer nem sempre diz respeito a um sentimento religioso, mas fala de uma necessidade do sujeito, que tem a necessidade de dar resposta a alguma falta que existe em si. Então, desta forma, também uma pessoa que não tem uma relação com o sentimento religioso também poderá ter acesso a essa espiritualidade, né? O filósofo Lehmann Weiss vai dizer que na ponta do amor, dessa espiritualidade está a relação do amor. Só que essa relação do amor, ela é uma relação transracional, ou seja, vai para além da razão lógica. É muito mais uma relação poética que o sujeito estabelece, quer seja um crente, quer seja um que não tenha essa expressão de crença religiosa. Em sua opinião, existe alguma religião que seja melhor ou que se adeque mais para aliviar esse sofrimento psíquico? Bom, veja só, com relação, mais uma vez, a gente trata de uma questão subjetiva. Essa pergunta é muito interessante, porque aí a gente vai ver que não se trata de religião A, B, C ou D. Nesse sentido, não há religião mais adequada. O que há é a relação do sujeito consigo mesmo e na sua expressão de fé. Agora, essas religiões, elas poderão favorecer ou não esse amadurecimento da sua expressão religiosa. Isso cabe ao sujeito avaliar, né, a partir da sua sabedoria e do seu conhecimento, se essas elaborações que as instituições religiosas estão lhe trazendo estão favorecendo, facilitando o seu amadurecimento como pessoa, o seu crescimento, a sua libertação interior, né? Agostinho, quando ele vai falar lá nas Confissões, ele vai trazer ali uma questão muito mais da confissão do sujeito consigo mesmo. Ele vai tratar de uma libertação interior, que o sujeito vai tirar dentro de si as amarras. Então, uma religião que não se propõe a favorecer a essa libertação, cabe ao sujeito refletir sobre ela e se firmar ou não, como ele achar melhor. Mas não há religião que vá dizer qual é o caminho que deva ser percorrido, a não ser o sujeito consigo mesmo na sua relação com o que ele acredita que seja divino ou sagrado. Se o sentimento religioso ajuda, de alguma forma, a aliviar esse sofrimento psíquico, por que que existem tantos religiosos com transtornos psíquicos? Bom, na humanidade como um todo, existem pessoas com transtornos psíquicos. E existem professores, existem engenheiros, existem religiosos, existem em todos os espaços pessoas que têm transtorno psíquico. Esse não é nenhum problema, isso faz parte da realidade que a gente vive. Então, os religiosos não seriam pessoas diferentes da humanidade. São pessoas humanas que passam por essas mesmas dificuldades que todas as outras pessoas passam. Muitas vezes, a questão do religioso tem a ver com a forma como ele construiu de exigências, né? As exigências que ele faz sobre si mesmo. Às vezes, as exigências que se faz, por exemplo, Freud, quando ele faz uma crítica à religião, ele não faz uma crítica à relação do sujeito com o que ele estabelece na sua relação interior. A crítica que Freud faz é, muitas vezes, com relação a uma instituição religiosa, muitas vezes dirigida até à Igreja Católica, porque Freud entende que a relação do sujeito, por exemplo, com Jesus Cristo, ele não vê muito problema nisso, nem na socialização com os outros. A questão começa quando se exige que o sujeito faça
tal qual Jesus Cristo. Aí ele entende que é uma exigência muito grande, e se o sujeito entra nessa dimensão, ele vai realmente ficar numa situação difícil e vai se exigir demais ou até se culpabilizar excessivamente. Talvez isso possa ocorrer com alguns religiosos ou com pessoas não religiosas, de forma geral. E agora vamos falar, Luiz Carlos, do assunto do momento, do assunto que a gente vive há um ano e pouco, né, que é a pandemia, que realmente tem sido, a gente nota que nesse período aumentou muito o transtorno psíquico, as pessoas estão desesperadas porque estão em casa, e aí às vezes saem e pegam a Covid por uma imprudência ou outra. Aí eu queria perguntar a você, como é que o sentimento religioso poderia ajudar nesse momento de pandemia, nesses transtornos que estão surgindo agora por conta da pandemia, por conta do confinamento, do isolamento social? Bom, é muito boa essa pergunta, mas eu só quero dizer que a minha pesquisa, quando eu comecei, sentimento religioso, sofrimento psíquico, não existia ainda ideia de pandemia e eu estava pensando na relação das pessoas e principalmente na questão de depressão que as pessoas que têm se intensificado, né? Mas é claro que agora a gente acentuou essa questão do sofrimento psíquico. E uma das formas que a pessoa pode fazer com relação a uma pessoa que tem uma vivência religiosa é justamente, primeiramente, não misturar a ciência com a fé, né? É muito importante que ela saiba que são dois caminhos, né, que andam juntinhos, mas que pode favorecer ao outro, né? Então, essa caminhada, se você tem uma expressão religiosa a ser vivida e você sabe que o seu sentimento religioso pode ser vivenciado com você mesmo, esse é um momento muito especial para que haja uma expressão religiosa doméstica, né? Ao invés de você estar se acumulando com as pessoas, passando, transmitindo o vírus de uma forma que é muitas vezes irracional. Então, uma pessoa, porque é crente religiosa, ela não deixa de pensar, nem de elaborar reflexão. Ela tem o seu sentimento religioso como uma expressão poética, como um sentimento que vai para além da razão lógica, formal, mas ela tem uma razoabilidade. Então, nesse momento, é muito importante que o sentimento religioso esteja muito atento, que procure se amadurecer, no sentido de voltar para aquelas coisas que fazem com que ele trabalhe o seu ser interior, que seja um trabalho interior de fortalecimento. Ele pode escrever, seria muito bom que se pudesse escrever sentimentos de expressão, que fossem ler textos que fazem com que você se fortaleça, né, com relação à literatura, com relação à música, né, que partilhe com as pessoas, mas se pudesse escrever como um diário de bordo, seria uma coisa muito boa, porque a pessoa vai se organizando e vai trazendo a sua expressão religiosa, sendo apresentada para si mesmo, para que ele possa até avaliar até que ponto ele está favorecendo ou não a si mesmo. Mas, com certeza, esse movimento de voltar-se para si mesmo, quer seja numa meditação, numa oração, ou numa reflexão, ou numa literatura, esse é um trabalho de si. É o que Foucault chama do cuidado de si. Esse trabalho que Foucault chama do cuidado de si, ele não vai referir-se à questão religiosa, mas uma pessoa que faz um trabalho religioso, ele está fazendo também o trabalho do duplo criador. E essa criação, ela favorece ao fortalecimento do sujeito, né, para minimizar esse sofrimento e dar sentido à vida, né, porque aquela dimensão do já, que já está acontecendo agora, né, a convivência, ela também pode ser levada para o amanhã, através de projetos e de desejos de sonho, que não devem morrer, que são esses desejos e esses sonhos, né, como se está presente, por exemplo, no cristianismo, na questão da ressurreição, que faz com que as pessoas caminhem à frente. Quer dizer, são as mudanças, são as novidades que fazem com que o novo surja, e é esse novo que surge que faz com que haja a possibilidade de fortalecimento e não ficar preso só nos problemas, evitar estar assistindo programas de televisão que falam exclusivamente de situações desagradáveis, que só intensificam o sofrimento. Selecionar aquelas informações e não passar o dia inteiro ouvindo essas informações, que muitas vezes são realmente dolorosas, e qualquer ser humano, repetindo essas informações, vai entrar em profundo sofrimento. Bem, Luiz Carlos, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa e eu acho que eu me lembrei agora de um livro de Leonardo Boff chamado Saber Cuidar, que eu acho que mais do que nunca a gente precisa ler e recomendar,
porque eu acho que ajuda no sofrimento psíquico e também no relacionamento durante essa pandemia, o saber cuidar, pelo que você falou, cuidar de si e cuidar dos outros, não é isso? E aí eu queria que você fizesse as suas despedidas e as suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a esse momento, esse espaço, a Regiane que está aqui me entrevistando, e dizer que esse é um momento muito especial. Especial por quê? Porque a gente pode estar falando do sentimento religioso e do sofrimento psíquico. E o sofrimento psíquico, que tem sido um tema, né, muitas vezes usado em tabu e que as pessoas não gostam de falar. Eu estou falando aqui do ponto de vista do psicólogo, mas às vezes os casos ficam mais graves e às vezes é preciso procurar um psiquiatra. Não porque a coisa não tenha saída, não, é porque às vezes para que seja feito um acompanhamento, por exemplo, psicológico, é preciso que tenha um acompanhamento também psiquiátrico. Então a gente vê que o sentimento religioso, ele tanto pode favorecer quanto pode dificultar em alguns casos. Por exemplo, um dos ministros do STF agora autorizou que houvesse cultos, né, abertos. E então, esse acúmulo de pessoas, se a gente for confrontar com a ciência, a gente vai ver que não é uma coisa boa, que não favorece. E há religiosos e pastores que são a favor de que sejam abertos esses templos para que as pessoas ali expressem seu sentimento. Então, esse é mais um momento para a gente poder falar sobre isso com clareza, com abertura, sem tabu, respeitando quem expressa sentimento religioso, quem não expressa, mas de maneira que todos possamos crescer juntos e juntas, lados da ciência, ao lado da ciência, ao lado dos ateus, que tem-se muito que aprender com os ateus, ao lado dos religiosos, das diversidades de religiões, dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres, dos trabalhadores, e aí a gente está formando uma sociedade em que todos estejam caminhando, né, rumo a uma situação mais favorável. Obrigada, Luiz Carlos, por essa sua participação, que esclareceu muito a gente em relação ao sofrimento psíquico, porque a gente está rodeado desses sofrimentos, né, atualmente. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no nosso programa, e a gente segue caminhando. Queridos irmãos e irmãs, pois é, acho que sobre um assunto como esse a gente poderia conversar muitos programas durante muito tempo. Mas uma coisa fica claro. No século IV, portanto, mais de 1.600 anos atrás, um pastor da igreja, que foi bispo de Constantinopla, São João Crisóstomo, ele dizia: o Cristo ressuscitado vem animar dentro de cada ser humano um despertar espiritual que é como uma festa. Vem curar nossas feridas interiores. Vem nos dar a graça de, por mais que soframos, poder resistir e testemunhar a alegria da ressurreição hoje. Deixo com vocês essa palavra e espero que a gente, cada uma, possa refletir, meditar sobre isso. Como é que eu posso viver hoje isso como testemunha da ressurreição de Jesus? Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia